você diz não tem mais jeito, quando é demais a dor no peito e as lágrimas inundam teu olhar. Quando a brisa vira tempestade e tudo que era bom vira saudade, as coisas ficam fora de lugar. Chama por Jesus, clama por Jesus, Ele faz a noite virar dia, a tristeza, a saudade, a alegria, e aí o hino da vitória você vai cantar. Quando Ele chega tudo tem que mudar, quando Ele manda o vento tem que se acalmar, se Ele fala a bênção tem que aparecer, se Ele ordena um milagre tem que acontecer. Quando Ele chega todo mal tem que sair, quando Ele manda a porta tem que se abrir, se Ele fala ninguém pode lhe deter, porque é somente Ele o dono do poder. Ele faz porta abrir, faz morto levantar, faz gigante cair e muro desabar. É Deus de maravilha, faz o sol parar, ninguém pode ir. Ele quer operar, Ele vai porta abrir, faz morto levantar, faz gigante cair e muro desabar. É Deus de maravilha, faz o sol parar, ninguém pode impedir. Ele quer operar. Quando a brisa vira tempestade, tudo que era bom vira saudade, as coisas ficam fora. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus, que estão ligados, sintonizados na EBD em Foco. Que Deus possa abençoar a todos. Eu me chamo irmão Gleiciano Rodrigues e essa é mais uma programação que estamos iniciando neste dia abençoado, dia 18 de agosto de 2022. A EBD em Foco está com este projeto de levar a palavra de Deus até os vossos corações, salientando aos irmãos em Cristo Jesus que a nossa Escola Bíblica Dominical ela está funcionando normalmente, tá? Aos domingos, às 9 horas da manhã, em todas as congregações, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado especial para estar conosco, para poder participar da EBD, em nome de Jesus. A nossa revista, do quarto trimestre, ela já saiu, tá? Iremos falar sobre o nosso amado irmão Jó, patriarca Jó, tá? Quando estiver na 10ª lição, os irmãos já corram para adquirir a sua nova revista, tá? Adquire a sua revista na Casa da Bíblia ou na Bíblias e Opções, tá certo? Corra e adquire a sua revista. Quero agradecer, em nome de Jesus, a nossa irmã Jussiele, né? Que Deus o abençoe, a esposa do nosso amado irmão presbítero Gleidson, é um dos nossos pregadores da EBD. A paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, amado. Está tudo ok? Tá, a visibilidade está ok aí? Tá, perfeito. Amém. Cadê o pastor, o presbítero? Aqui do lado. Pronto, que Deus manda um abraço para ele, que Deus o abençoe em nome de Jesus, tá? Irmão, nós estamos com um tema bastante abençoado em nome de Jesus, né? Aí vocês ficaram dizendo, por que não coloca pregadoras, não colocam mulheres para pregar também? Aí nós estamos trazendo as nossas irmãs também, esposas de nossos irmãos, para ministrar a palavra do Senhor. E a irmã tem o privilégio, né, de ser uma das primeiras que vai abrir esse trabalho da EBD em Foco, ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo.
Que a minha irmã possa fazer as suas considerações iniciais aos nossos amados irmãos que já estão presentes, ouvindo a EBD em Foco. Eu quero, antes de tudo, né, louvar a Deus pela vida do meu irmão e agradecer por tudo, né, pela vida do meu esposo, que tem me liberado, tem me abençoado, tem abençoado o meu ministério, tem me encorajado, né, quando às vezes a gente tenta retroceder. Ele é um dos encorajadores do meu ministério, né, ele tem me dado força, tem me ajudado, né, e estamos aí nessa peleja. Louvar a Deus pela sua vida, lá já lhe conheço há um bom tempo. Bom tempo eu conheço esse Vá, servo de Deus também, já tive o prazer de congregarmos juntos ali na Templo Central, na Colônia. E a escola bíblica tem sido uma bênção, aprendi com ele, já tenho ouvido bastante, guardado informações. Louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né? E a cada novo dia, uma nova oportunidade para um novo aprendizado na nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia a dia, na nossa vida no comum geral, como esposa, como mãe, como filha, uma aprendente no dia a dia. E é isso. Diga o nome da irmã para os nossos ouvintes. Meu nome é Jussiele. A irmã Jussiele, né? Estamos ali cooperando com a obra na Avenida 12, na Igreja Missionária Casa do Oleiro, na direção do pastor. Estamos ali ajudando nessa obra, como o Senhor tem nos proporcionado, como o Senhor tem dado permissão para que a gente estivesse ajudando ali em escola bíblica, nos ensinamentos, como é de oportunidade. A irmã Jussiele está à frente da escola bíblica, né? Isso. Juntamente com o presbítero Gleidson. Isso. O meu esposo e o cooperador Luan, que também tem ajudado bastante nessa obra, e é um menino abençoado que o Senhor também tem usado. Enquanto eu fico folheando alguma coisa, ele sempre fica ali me auxiliando, a mim e o Gleidson. Eu louvo a Deus pela vida do Luan também, que até fica a minha indicação, né? Qualquer dia desse, conversando, ele é uma Pronto. Irmã Jussiele, fala aí um pouco mais sobre a EBD, a importância, né, da EBD na igreja, né, em si. Qual a importância, né, da EBD na igreja? Pronto. Nós sabemos que a educação, né, é instruir. E nós precisamos muito dessa educação espiritual, desse crescimento. A Bíblia diz, né, crescer na graça e no conhecimento. E a importância da escola bíblica para a nossa vida espiritual é fundamental, porque é lá que nós começamos a comer mais, aprender mais, desenvolver mais. Porque muitas das vezes eu quando nova convertida, eu lia e ficava me perguntando muita coisa. E foi na escola bíblica dominical que eu pude assimilar muita coisa, pude entender muita coisa, conversando, perguntando. É a hora que a gente tem liberdade de perguntar, de tirar nossas dúvidas, de a cada dia aprender mais e mais da palavra de Deus. Cada dia, né, se alimentar dessa palavra tão maravilhosa. É de suma importância na vida de todo crente, irmãos, participar da escola bíblica dominical. Nós respiramos escola bíblica, porque aprender de Deus, nós não temos outro canto para ir, senão aos pés de Jesus. E por que não aprender mais de Jesus? E por que não estar mais nos pés de Jesus, aprendendo dele a cada dia? É uma fonte inesgotável de conhecimento. E começa na escola bíblica. São convidados a todos que não participam começar a participar conosco. Pronto. Diga aí o horário da escola bíblica dominical lá na missionária, lá, Casa do Oleiro, na Avenida 12, Pastor Elion. Pronto. Por conta da pandemia, foi dado um intervalo nesse último mês. Mas Nós estamos reorganizando para, a partir desse mês que vem, já agora, começo de setembro, nós darmos novamente início à escola bíblica, que será nos domingos ainda, 9 horas da manhã. Certo? Glória a Deus. Aí vai de 9 até às 11. Ok?
Então fica aí aos nossos amados irmãos que estão participando da EBD em Foco, vocês que querem ir para uma escola bíblica dominical, está aí a indicação, né? A Igreja Evangélica Missionária Casa do Oleiro, Pastor Elion, ali na Avenida 12, vizinho ali a Edmilson Pinheiro, que Deus possa abençoar aos meus amados irmãos, né? O presbítero Gleides, que é esposo da nossa amada irmã, que está à frente aí da EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, irmão, não há justificativa, não há o porquê não ir à Escola Bíblica Dominical. É só ter ânimo, criar forças e ir à Escola Bíblica. A Escola Bíblica Dominical, eu creio que é a melhor faculdade teológica que o cristão ele aprende de graça, né? Pois a nossa revista ela está custando R$ 8,00 a de aluno, está custando R$ 11,00 a de mestre, e o livro de apoio está custando R$ 20,00, tá certo? Quero salientar aos irmãos que é um custo para um bom crescimento espiritual dos meus amados irmãos. Algo eu aprendo com o Senhor, que o pastor Estênio Ribeiro dos Santos, ele foi um dos grandes professores da Escola Bíblica Dominical, no campo de Maracanaú, da Bela Vista, e ele disse uma palavra que jamais nós iremos esquecer, que o cristão, ele pode chegar a 100 anos de idade, né? A 100 anos de idade, mas o que ele aprendeu, ninguém rouba, né? Então, a escola dominical ela tem essa finalidade. Você aprende na escola bíblica dominical, ninguém vai roubar o que você aprendeu. Só não aprende quem não vai, tá certo? Está conosco a irmã Jussiele, o nosso amado irmão João Paulo, que Deus o abençoe. Já está online aqui participando conosco. A irmã Lucimar também, ali do General Sampaio, no distrito ali do São João, né? E a sua filha também está conosco também online, aqui participando da EBD em Foco, tá certo? Então, eu quero dizer para minha irmã que a minha irmã é um exemplo, tá? Para a EBD, Escola Bíblica Dominical, ter tomado à frente, né? Com voz ativa, para incentivar as demais irmãs a ir à Escola Bíblica Dominical. Porque a senhora, cremos nós, que é uma coluna do ministério, né? Da palavra, né? Está conosco também o nosso amado irmão, Pro Placas, né? Também está conosco também, nos dando esta honra, tá certo? Eu vou fazer uma oração, irmã, para que a minha irmã possa adentrar com uma palavra com o tema Mulheres Cristãs, tá? A minha irmã possa ficar à vontade, tá? Fique à vontade para poder pregar, né, a palavra do Senhor Jesus. A irmã Juscelia também, Fariza, está conosco, também online, assistindo a nossa EBD em Foco. Deus abençoe. Irmãos, vamos fazer a oração, amém? Maravilhoso amém. Deus, poderoso e eterno Pai, Deus Santo, justo e eterno, queremos te agradecer, Senhor, por tua benevolência, por tua graça, por tua bondade, graça e misericórdia. Te louvamos, Senhor, por este projeto, por este momento a qual o Senhor tem, ó Pai querido, Deus Santo, nos agraciado, ó Pai, para que levar a escola bíblica dominical até os vossos lares, Senhor querido Santo. Abençoa a tua filha, que vai ser o canal, Senhor, aqui nesse lugar, que o teu nome, Senhor, possa ser propagado nos quatro cantos desta terra. Abençoe todos os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? A minha irmã Jussiele, pode ficar à vontade, tá certo? A escola bíblica dominical está em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus mais uma vez, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez dizer que é uma honra para mim, né, estar participando. Espero poder contribuir para o crescimento, para o aprendizado de cada um e para o meu também, né? Porque ao decorrer do que a gente vai falando, vai folheando e vai ensinando, a gente também vai aprendendo, né? E isso eu quero enfatizar que é uma boa característica para a mulher cristã. É sempre estar aprendendo, buscando aprender, buscando a ter novas experiências. Nos dias de hoje, irmãos, as mulheres têm galgado muitas posições. As mulheres, nos dias de hoje, elas têm buscado oportunidades e conquistado muitas oportunidades para si.
Mas o que nós, a cada dia, como cristã, como servas de Deus, nós temos que entender uma coisa: não perder a nossa essência, a essência do cristianismo, a essência cristã nas nossas vidas. Falando de mulher cristã, a gente não pode deixar de falar a respeito de mulher piedosa, que a cada novo dia nós cristãs, nós mulheres, venhamos a entender, a adquirir essa característica na nossa vida. O mundo, o sistema lá fora, ele está querendo envolver as mulheres num modismo muito grande, numa disputa acirrada, e que essa disputa tem distanciado as mulheres, até mesmo as cristãs, do propósito real. O propósito real é, se não servir a Deus. Deixa eu ler aqui para vocês. Eclesiastes. 12 e versos 13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque esse é dever de todo homem. Quando a Bíblia vem falar de homem aqui, nesse versículo, ele está falando de humanidade em si. Está falando de toda a raça humana. Não está falando da parte masculina em si, mas está falando de toda a espécie humana e de tudo que se tem aprendido, de tudo que se tem vivido. A ideia é que nós possamos louvar a Deus com as nossas vidas. O sistema tem distanciado a cada uma de nós da real missão. Para que nós mulheres fomos feitas? Para que nós mulheres fomos criadas? Qual foi o objetivo de Deus em criar uma mulher? Já vi pregadores por aí falar que Adão estava se sentindo triste, mas a Bíblia não vai falar isso. A Bíblia não vai dizer que ele estava triste. A Bíblia vai dizer, se você observar o capítulo 2 de Gênesis, vai dizer que ele olhou para os cantos e não achou uma da espécie dele. Ele não se encontrava entristecido porque não tinha uma mulher, porque ele estava no jardim, ele estava no paraíso, ele estava feliz, ele estava com Deus, ele tinha a sua intimidade com Deus, ele estava ali. Ele olhou, começou a entender tudo e viu cada um com seu pai e viu que da raça dele, da espécie dele, não tinha igual a ele. E quando Deus resolveu criar a mulher, ele diz: olha, eu vou criar uma companheira, eu vou criar uma ajudadora que lhe seja idônea. O que é idônea? Idônea é aquela pessoa, aquele ser, mulher, apta a ocupar um cargo de grande competência. E esse cargo de grande competência, mulher, é você ser submissa. Eu tenho visto muitos debates, até mesmo no meio das cristãs, em falar de submissão. Submissão nada mais é de que ter a missão do outro para si. Se você vê o grego, ele vai nos dar uma visão mais clara disso. O grego ele vai dizer que submissão é ter a mesma missão de. E Verdade. submissão nada mais é do que ter a mesma missão que seu esposo, do que ter a mesma missão que seu companheiro, de ser ajudadora, de estar apta a ocupar este cargo. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, quando olhou a Adão e disse: olha, ele está precisando de uma ajudadora, ele está precisando de alguém que seja capaz de ocupar um cargo de grande competência, assim como eu tenho dado a Adam, né? Porque Deus, quando ele formou, esse nome, esse não é um nome, entenda, é um título, Adam, que quer dizer humanidade, barro vermelho, Adam, humanidade.
Então, Adão, quando ele olhou para Adão, ele disse, olha, está faltando companheira, está faltando alguém idôneo, está faltando. Então, foi de lá que Deus tirou. Quando Deus resolveu criar a mulher, ele tirou do lado para ser companheiro, para estar dando de lado, para andar em tudo, em ser apta a estar em ser apta a participar da missão, dos trabalhos. O interessante é que tinha tanta coisa para fazer naquele jardim que não tinha tempo para tristeza, para esse tipo de coisa. E o resto da história a gente já sabe, né? Eu não quero entrar nessa pauta, né? Porque muitas águas rolaram ali no jardim, né? Mas entendam uma coisa, meninas. O pecado, ele entrou pela mulher. E foi pela mulher que também veio a salvação. E muitas das vezes nós pensamos, muitas meninas pensam, e é até difícil de aceitar, esse domínio, porque se entende como opressão. E não é isso, meninas. Não é opressão. Você tem que colocar na sua vida, no seu coração, no seu intelecto, no seu entendimento, que domínio é exatamente direção. Quando Deus disse, olha, o homem, por causa do pecado, vai ser o dominador da mulher. Então, ele vai dar direção para ela, porque no decorrer, ela perdeu a direção, mas Deus não perdeu seu amor pela mulher, pela humanidade. E disse, olha, por ti vai sair um que vai ser o redentor de todas as nações, o Salvador. Amém? Até aqui? Glória a Deu Deus. para entender? Amém. Então, a finalidade da formação de Adão e Eva foi justamente para que os dois viessem procriar, né? Gerar, gerar filhos, né? Alguém diz que foi Eva, né? Que pecou, né? Em si, né? De fato. Mas a ordenança que nós somos sabedores foi que Deus deu a ordenança, não foi para Eva, né? Mas sim para Adão. Então dá a entender que a responsabilidade estava sobre o mesmo, sobre Adão, né? Eva foi só manipulada pela serpente em si. Mas, voltando ao caso que a minha irmã frisou, que de fato a mulher ela tem um papel fundamental no ministério apostólico, no ministério da igreja, né? Quem costuma participar de MMI, costuma participar de encontro para casais, né? Os líderes, os ministros, né? Os palestrantes sempre vão dizer que de 100% do ministério do homem, 90% é da mulher, né? 10% é do homem, né? Então, só para enfatizar os nossos amados irmãos e ouvintes, né? Os pregadores barbados, né? Que se acha que é o dono da situação, mas não, irmão. Vamos baixar a bola, que 90% do seu ministério é da sua esposa, tá certo? Então, é ela que ora, é ela que intercede, é ela que pede graça, é ela que faz o que você não pode fazer, tá certo? Então, dê continuidade aí, minha irmã. Amém. Né? Então, a mulher, além desse papel, quero colocar mais um pontinho, né? Ela é quem consegue dominar, ela quem consegue governar, perdão, né, a sua casa, né? Enquanto o esposo ele vai lá buscar o mantimento para prover, ela fica no lar, governando as coisas, colocando as coisas em ordens, né? E para a intenção da mulher cristã, da mulher que aprendeu a ser esposa, a ser mãe, é exatamente fazer do lar um lugar de paz para os filhos, para o esposo. É importante que cada uma de nós, né, aprendamos a fazer do nosso lar um lar de paz, enfatizando o que o irmão disse a respeito de ministérios, que o ministério do homem também tem parte no ministério do homem também é parte do ministério feminino.
ambos como uma só carne, ela tem que ter isso em mente, de proporcionar paz para abençoar a vida do esposo, para abençoar o seu lar, para abençoar tudo. Porque se o seu lar não for de paz, se o seu lar não for isso, o que é a característica da mulher cristã? Uma mulher piedosa, piedosa, amorosa, dedicada. O que é a mulher piedosa, irmãs? Irmãos, no geral, né? Mulher piedosa é aquela mulher que é movida pela compaixão, pelo amor a Deus, pela dedicação a Deus. E eu vejo muito essa característica de mulher piedosa na mesma mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, ele diz, olha, o seu valor se excede, né? O seu valor se excede ao valor dos rubis. Seu marido tem nela confiança. E quando a gente para olhar e analisar esse fato, esse papel é nosso. Esse papel é da mulher, de conseguir, de buscar em Deus. Ah, irmã Cielo, mas como é que eu vou conseguir ter essas características? Algum tempo atrás, eu disse, Deus, é possível me tornar como a mulher de Provérbios 31? É muito difícil ser a mulher de Provérbios 31. Foi a minha fala para Deus. Essa mulher, parece aquelas mulheres que, como o mundo fala lá fora, as Amélias, e o Senhor foi me ensinando que é possível sim, e não tem nada de dominada, não tem nada de escravizada, é compaixão, é dedicação, é amor, é não fugir da missão, é não se deixar envenenar pelo sistema. O sistema, ele diz assim, é tudo moderno, isso é coisa do passado. A mulher empoderada, né? E eu disse, Senhor, a mulher de Provérbios 31. E o Senhor me fazia entender que eu consigo ser, que cada uma mulher crente, cristã, consegue ser, se primeiro ela buscar o temor de Deus. Quando ela aprende a ser temente a Deus, como é um dos mandamentos para nós sermos servos de Deus, é amar, é obedecer, é temer, não é assim? Glória Temendo a Deus. Buscando a presença de Deus, nós vamos receber na nossa vida essa idoneidade, essa compaixão, essa dedicação. E não vamos fugir de maneira nenhuma da missão que nos foi proposta. Porque o Senhor nos chamou para isso. Toda mulher, no seu natural, ela tem um desejo de um dia crescer, de ser mãe, de ser esposa. É o que está no coração de toda mulher. Algumas mulheres que dizem, eu nunca vou ter filho, eu mesmo nunca vou casar, como diz algumas mulheres lá fora, no sistema, mas há algo de errado nisso, porque a natureza feminina é de ser mãe. A natureza feminina é de ser esposa. É de ter filhos para educar. É de a cada dia saber buscar o bem para a sua família, o bem para a sua casa. E quando eu paro para olhar e observar essa mulher de Provérbios 31, eu aprendo com ela que é possível ser temente a Deus, cuidar do lar, trabalhar, educar. É possível, sim. No mundo de hoje, no século 21, as mulheres, precisa trabalhar, preciso ter minhas coisas, preciso isso, preciso aquilo, mas é possível fazer tudo isso e também buscar a Deus. Eu estudando a respeito dessa mulher certa vez, e eu entendi uma coisa, que esta mulher de Provérbios 31, ela cuidava do lar, cuidava da casa, tinha o seu trabalho, e eu fui estudar a respeito dela, e eu entendi uma coisa. Nesse tempo aqui,
elas, os fazendeiros, as pessoas, elas mesmo tinham a ovelha, elas mesmo tiravam a lã das ovelhas, elas mesmo produziam lá, e era tudo na sua fazenda, era tudo no seu espaço, era tudo nas suas propriedades. Então não tinha um distanciamento tão grande, então ela podia dominar tudo aquilo, levantar de manhãzinha cedo, fazer o que ela tinha de fazer dentro de casa e fazer os seus tecidos, e depois ir vender, e depois ir produzir. Porque, olha, veja, em Provérbios 31, 16 não, a partir do 15, vamos ler o 15 e 16, diz assim, ó, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina as herdades e adquire uma vinha com o fruto de suas mãos. 17, cinge os lombos e dá força e fortalece os braços. Então, essa mulher, ela também trabalhava, ela também buscava ajudar o mantimento. Se você continuar lendo, você vai ver que ela não temia o frio. Por quê? Porque ela estava precavida, ela já se precaveu. Então, também é dever nosso, como mulher, como mãe, como esposa, se precaver de situações adversas. Aqui, um exemplo era frio, era o inverno. Mas para nós pode ser a dificuldade do dia a dia. Se eu orar, se eu buscar intimidade com Deus, se eu prestar atenção na minha casa, se eu conseguir governar bem a minha casa, porque nós temos que ser gestora da nossa casa. Nós temos que ser gestoras do nosso tempo. Verdade. E quando eu vejo essa mulher de Provérbios 31 e eu transpasso para os dias de hoje, eu vejo duas situações. Primeiro, uma situação é em eu ter a oportunidade de trabalhar. E outra situação é onde eu estou investindo o meu tempo. Nós sabemos que há situações onde as mulheres até precisam trabalhar para ajudar na renda familiar, mas tem filhos pequenos, tem filhos adolescentes, que não tem quem olhe, quem cuide, quem vê e fica sendo criado por terceiros. Isso pode gerar um prejuízo muito grande lá na frente. E eu entendi uma coisa, onde é que nós estamos investindo o nosso tempo. Amém. Irmã Jusilene, qual é a seu ponto de vista, né? A sua aceitação na EBD como professora? Pode dizer para as irmãs? A Não aceitação. Fala aí para as irmãs, né? Qual a sua aceitação como professora na EBD, lá na igreja a qual você se congrega, que na maioria das congregações, né, muito se vê professores, né, à frente das escolas bíblicas dominicais. E louva a Deus, né, pela sua pessoa, pela vida do seu esposo, que ele me repassou, disse que você é uma professora lá na missionária Casa do Oleiro. Explica aí para as irmãs, né, que tem o chamado de ministrar, tem o desejo de ministrar, mas eles muitas das vezes ficam acuadas, né? Por quê? Porque ela diz assim, não quero pregar para presbítero, pregar para diácono, pregar para obreiro, pregar para pastor, é difícil, não, irmão. Está aí um exemplo para as irmãs que estão participando da EBD em Foco. A nossa irmã, a irmã Jusiele Farias, está aí, ó, como exemplo, como professora, né, como mãe. Nós temos visto, irmã, muitas senhoras dizendo que não dá para ir para a escola bíblica dominical, coloca vários empecilhos, dizendo que é muito cedo, outras ficam indagando, dizendo que tem os seus afazeres, como janta, né, como almoço, janta, merenda para o esposo, né? E tá aí, irmão, um exemplo da nossa amada irmã, e essa é a minha pergunta particular, tá certo? Do irmão Gleiciano Rodrigues. Explica aí para as irmãs o que é que a minha irmã faz, tá certo? Como esposa, tá? Como professora de escola bíblica dominical e como dona do lar. Como é que a irmã faz
para assimilar todo este ciclo, né? Que não impede da minha irmã lecionar numa escola bíblica dominical. Certa vez, irmão, vamos começar na ordem, né? Perguntou como é a minha aceitação, não foi a primeira? Então, vamos lá. Logo nos primeiros, no primeiro ano, via alguma rejeição, muitos questionamentos, e logo no comecinho eu me intimidava mais em responder, em questionar, em debater algum assunto, porque tinha essa rejeição. Mas com o passar dos dias, o Senhor me fez entender uma coisa. Hoje, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho na minha igreja, acredito que na minha visão, uns 80% a 90% de aceitação de toda a igreja. Glória Graças a Deus, isso é bom. O povo tem me honrado e tem reconhecido, né? Não isso é bom, glórias pessoais, né? Toda glória seja dada a Deus. Já chorei muito com requisito a isso, já disse a Deus que eu não ia mais fazer, isso logo mais no comecinho, né? E o Senhor tem ardido a chama no coração. E disse, não, o Senhor entregou o dom. A segunda pergunta, a segunda questão, né? Com respeito a ensinar, a lecionar, a falar diante de presbíteros, diáconos, pastores. Irmãos, a palavra, né, ela mesmo vindo da boca de um mentiroso, ela vai continuar sendo a palavra, vai ser a verdade. A verdade, de onde ela vem, ela vai ser verdade. Imagina a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é nata, ela é um canon, ela é sagrada. Então, não importa se sai da boca de menino, de criança, foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. E o Senhor disse, não, eu escolhi a ti. Em relação a pregar, a ensinar, a vez, a oportunidade, e estar com aquela pessoa que o Senhor passou o cajado naquele momento. Se o Senhor chamar para pregar numa ministração, ou numa escola bíblica, ou no culto de missão, né, a autoridade, o cajado, está com aquele que o Senhor passou a oportunidade, independente de ser um obreiro, de ser um convidado, de ser um irmão da nave da igreja. Se ele tiver o conhecimento, a autoridade, a unção, Deus vai usar do mesmo jeito, não importa. Isso foi que o Senhor tem ministrado no meu coração. Tem pessoas que eu vejo muito, até nos dias de hoje, dizer, eu estou com vergonha de pregar, porque atrás de mim tem diácono, tem o pastor, poderia ser qualquer homem de Deus desse pregando, mas não, o Senhor chamou você. A autoridade está com você naquele momento. Interessante é parar para observar a vida de muitas mulheres da Bíblia, a exemplo de Débora. O chefe da guarda, né, falou, eu não vou, não. Císera está lá, o rei está lá, está todo mundo lá, está todo mundo armado, e a guerra é ferrenha, eu não vou, não. E eu vou, se tu for, porra, eu vou. Quantos tu matar, a glória é tua, porém aqueles que eu matar, a glória é minha. A autoridade estava com ela naquele momento. A administração estava com ela naquele momento. A espada estava com ela naquele momento. Então, independente de quem seja, né, os irmãos ouvintes, no dia que o Senhor lhe propor uma autoridade, uma oportunidade, use de autoridade, deixe Deus lhe usar, porque o dom não é pelo cargo eclesiástico, o dom é pela sua intimidade, pelo seu conhecimento, pelos dias de oração que você teve. E o Senhor vai usar naquele momento. Há empecilho para ir para a escola bíblica dominical? Não há empecilho para ir para a escola bíblica dominical. Como eu estava falando a respeito de gestão de tempo, a virtude, a autoridade da palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa vida, para nós aprendermos, para nós buscarmos essa bênção para a nossa vida. Então, nós precisamos disso.
independente de quem quer que seja, é necessário buscar a presença do Senhor. Gestão de tempo é a questão. Se você aprender a gerenciar o seu tempo, veja essa mulher, estude Provérbios 31, e você vai aprender com essa mulher conselhos de uma mãe para o seu filho, dito que seu filho era o rei Lemuel. E ela dizia: olha, meu filho, vai ter muitas coisas para fazer, aquela que você chamar por esposa. Então, busque uma esposa que seja organizada. Busque uma esposa que saiba dirigenciar o seu tempo. Então, isso, nós, como servos de Deus, nós também temos que aprender isso. A gerenciar o nosso tempo, a ser gestores do nosso tempo. Se a escola bíblica começa às 9 horas, né? Levante um pouquinho mais cedo. Dá tempo para fazer um café, deixa a comida preparada. Irmãos, hoje... Glória a Deus. Dia... Verdade. A tecnologia tem nos auxiliado. Ah, irmã, mas eu ainda não consegui comprar uma máquina de lavar, que é uma boa, né? Todo dono de casa ama a sua amiga. A máquina de lavar. Mas se você ainda não tem isso, uma máquina de lavar, em qualquer casa de utensílios, tem cortador de legume, fatiador de legume. Isso é um auxílio tão grande na vida das mulheres. Talvez os meninos não estejam entendendo muito o que eu estou falando, mas as meninas com certeza entendem. E fatiador de legume é uma ajuda imensa. Você não tem noção. Você joga ali, tritura, e já fica ali tudo preparadinho, né? Vai e volte logo. O problema é agora, se o seu marido é ímpio, se o seu marido não tem esse mesmo temor, não tem esse entendimento, vá com cautela, né? Prepare tudo bonitinho e tudo, que é para ele se alegrar. Interessante, a Bíblia diz que as mulheres que têm maridos ímpios, não deixe, ganhe eles em silêncio. Ganhe com comportamento, ganhe com atitude, ganhe com moderação. É mais um segredo para a mulher cristã, é ser moderada. Moderação é algo tão tremendo. Se você aprender a ter maturidade espiritual, você vai começar a aprender, a entender, a realizar tantas coisas na sua vida que a gente consegue fazer, irmãs. Dá para ir para a escola bíblica? Dá sim. Se organize. Verdade, verdade. Não deixe reclamações sobre você. Seu marido gosta, né, de um cuscuzinho quentinho, faça, dê na mão dele. Nem que chegue um pouquinho atrasado, mas faça direitinho. Não custa nada, não custa nada. Ganhe seu esposo, se ele não é cristão, por um comportamento, dizer, olha, tem algo diferente nela. Dela eu não tenho falta. Ela é uma mulher que eu admiro, eu tenho confiança nela. Mulher de Provérbios 31, glória a Deus. Confiança nela. Ela não come do pão da preguiça. Ela deixa as coisas organizadinhas. Então, irmãs, vale a pena. Vale a glória pena a Deus, se organizar. glória a Deus. Seu esposo é cristão, né? Arruma os dois, deixa de preguiça homem, bora também. Bora com o menino, bora com tudo. Quando chegar, nós faz comida. É porque tem aquele problema, né, irmã Juscelia? Porque geralmente o esposo, né, por ele trabalhar de segunda a sábado, né, cria-se uma fadiga, né? Então, a esposa, ela tem que ser uma incentivadora do marido, e assim vice-versa também, né? Um ajudando o outro, né, para ir à escola bíblica dominical. Eu tenho certeza, não tenho nem medo de errar, certo? Que a escola bíblica dominical, esse ano, vamos entrar no mês de julho, que vai ser um ano que a escola vai dar uma alavancada abençoada. Eu creio em Deus. Este é o nosso propósito, esta é a nossa oração, para que todas as igrejas, né, tenham escola bíblica dominical, tenham ensinamento, né? Se os homens não querem, Deus levanta as mulheres para lecionar, para dar aula, né? E deixar Deus trabalhar. Outra pergunta que eu queria fazer assim à minha irmã, em meio aos debates, né, escatológicos, aos debates
que muitos irmãos levantam numa escola bíblica dominical sobre teologia em si, né? A minha irmã, ela, como professora, ela sabe sobre isso aí de certas situações, né, no caso, né? Porque toda escola bíblica tem polêmica, né? Toda escola bíblica tem polêmica, né? Assim, a pergunta é, como é que minha irmã se sobressai dessas polêmicas, né? Se a irmã leva à frente, se a irmã dá uma parada, como é que a irmã pensa? Explica aí para as irmãs como é que a irmã interage com os barbados, né? Passou de duas palavras é contenda, né, irmão? Uhum. A gente, tipo, quando começam a querer impor a sua opinião, eu já entendo que ali vai defender uma tese e não vai estar com o coração aberto para qualquer outra. Dever de cada professor é incentivar o aluno a pensar e não dizer o que ele tem que pensar. Não afirmar nada, porque se não está escrito na Bíblia, é tese. Se não está escrito aqui, se você não conseguiu adentrar entre as entrelinhas da Bíblia, e você viu de livros, de estudo, de sites, você vai entender que são teses. Eu não vou poder afirmar como uma verdade. E eu sempre gosto sempre uma segunda opinião a respeito de tudo isso. Né? Entendo. Glória a Deus. Para a glória de Deus, vamos entrar aqui em outro assunto mais polêmico, né? A EBD em Foco trabalha nessa tese. O que é que a minha irmã acha nessas irmãs, né, que tentam tomar a posição dos seus esposos na área da administração, da organização eclesiástica, enfim, as irmãs que se denominam pastoras e deixam os seus esposos de lado. O que a minha irmã pensa disso, já que nós estamos falando sobre mulheres cristãs? No seu ponto de vista, como professora da EBD, como esposa de um presbítero, a minha irmã é a favor ou é contra a mulher ela tomar a frente da igreja como pastora? Explica aí para as irmãs, por favor. Quando Paulo ele vai dizer que as mulheres aprendam em silêncio, ele estava falando até mesmo a respeito de contendas que tinham na igreja, de debates que tinham na igreja, de confusões extras que tinham na igreja. E as mulheres ficavam querendo se sobressair, levantar a voz, até mesmo falar pelas seguidoras de Diana e N coisas. Então, Paulo ele disse, olha, a mulher aprenda em silêncio, aprenda, escute. Então, essa é a questão. Né? Muita coisa a gente tem que conversar em casa. A respeito, se eu, no caso de eu e Gleison, né? Eu sempre gosto de ouvir, sempre gosto de aprender. A mulher, ela tem que aprender a ter sabedoria em todas as ações. Se eu quero tomar algo que não pertence a mim, deixei de ser uma cristã sensata, eu passei a ser insensata. E muitas mulheres tiveram ministérios, né, no ministério decorrente do ministério de Jesus, Lídia, Febe, a diaconisa Febe, né, elas tinham os seus ministérios, ela tinha o seu lugar, ela tinha a sua oportunidade nos ministérios. E as mulheres da Bíblia que a gente vê que tiveram o seu lugar, a sua oportunidade, sem precisar tomar a frente de ninguém. Eu acredito que, diante da Bíblia, cada pessoa tem a sua posição, cada pessoa tem a sua colocação. E a cada vez que a gente passa para observar, nós passamos e vemos muitas mulheres tomando a frente de obras, querendo se sobressair em cima dos seus esposos, em cima de líderes, em cima de coisas. A gente tem que prestar atenção, tem que ter cautela com relação a isso. Eu acredito que eu tenho que segurar o ministério que me foi confiado e não querer me sobressair em cima de ministério de ninguém, principalmente de esposos. Entendo. Glória a Deus.
Irmã, está conosco participando da EBD em Foco, a nossa irmã Juscelie Farias, esposa do presbítero Gleidson, que se congrega ali na igreja missionária Casa do Oleiro, né? Que Deus possa abençoar os meus amados irmãos. Os irmãos que estão adentrando na live, né, da EBD em Foco, os irmãos podem deixar algumas perguntas que nós estamos respondendo no decorrer da nossa live, tá certo? Quero agradecer a Deus pela sua vida, que tem nos ajudado, nos apoiado nesse projeto, em nome de Jesus. Creio que no próximo mês de julho, nós estaremos com os novos pregadores, caso o irmão presbítero Gleidson estará participando, tá certo? Desse projeto, desse evento. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Irmã Juscelie, tem mais alguma pauta? Sim, eu queria falar a respeito de mulher cristã sobre maturidade espiritual. Glória. Maturidade espiritual é algo que não só mulher, né, mas principalmente as mulheres, elas precisam, né, ter maturidade espiritual, entender que você é gestora, não só do seu tempo, mas também das suas emoções. Nós vemos nos ministérios de homens de Deus que são impedidos de avançar nos seus ministérios por culpa das suas esposas, que não ajudam, que são, de uma certa forma, inseguras, ciumentas, insensatas, e temos que aprender tudo por causa que não tem inteligência emocional, não tem maturidade emocional. Além de gestora de tempo, organizar bem o seu lar, organizar a sua casa, deixar tudo em ordem, para não deixar falta, também tem que ser gerenciadora da sua emoção. Um exemplo bem claro disso, que eu tenho, no decorrer dos meus anos de fé, eu tenho visto muito mulheres cristãs, casados com homens cristãos, e tem uma insegurança nelas mesmas e nos maridos que vão além de qualquer coisa. Exemplo, o meu esposo se atrasou, não chegou do trabalho, né? O que é que nós temos dito para nós mesmos? O que é que nós temos colocado na nossa mente? Dito para nós mesmos, exemplo, meu esposo atrasou, será que está me traindo? Verdade. Será que aconteceu? Não vem para casa, é outra mulher. Ou será se a gente pensa, não, será se aconteceu alguma coisa com ele? Será se ele está bem? Será se furou um pneu? Será se o ônibus parou? Né? O que é que nós temos dito para nós mesmos conforme os acontecimentos diários da nossa vida? A gente sabe, né, e a gente vê muito, e é fácil de encontrar isso, questões que ligam a respeito de emoções de homens e mulheres, né? Mulher é emoção, homem é razão, essas coisas, e a gente encontra fácil essas informações, né? E dizem que a mulher, na cabeça dela, tem um monte de fio descascado, um monte de caixa, homem é só uma por vez. Então, Deus fez exatamente isso. Deus, ele fez a mulher com muitas agilidades e um homem racional. Então, a gente tem que dominar tudo isso, tem que dominar esse turbilhão de pensamento que vem sobre a nossa cabeça. TPM, hormônios, menopausa, esse tipo de coisa que vem sobre as mulheres. Então, a mulher madura, cristã, ela tem que aprender a dominar as suas emoções, a agir com inteligência, a agir com sabedoria e não agir por emoção, por raiva. Eu não posso deixar barato, eu vou responder, eu vou fazer, né? Perdão, irmãs, não é uma coisa que você, tá perdoado, e naquele momento já está tudo bem para a mulher. Não, é um processo que você mesmo vai trabalhando na sua vida. A cada novo dia, você mesmo vai limpando, é o que você vai dizendo para você, é o que você diz para você mesmo diante dos acontecimentos.
essa é uma diferença boa entre a mulher sensata e a mulher insensata. A mulher que age por impulso, pelo calor da emoção, pela hora. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as nossas decisões de fala pode pesar muito nos nossos relacionamentos, independente de homem ou mulher. Eu vejo diante da Bíblia Sagrada que ações tiradas por emoção prejudicam a vida da pessoa. Exemplo, Mical. A Bíblia não vai falar em canto nenhum que Mical era estéril. A Bíblia vai dizer, e Mical não teve filhos, não deu filhos, não engravidou. Não vai dizer que ela era estéril. E nenhum livro, e nenhum site vai dizer que Mical era estéril. Davi simplesmente não quis mais conversar com Mical. Ele deixou ela de lado por conta de um desprezo que ela deu para ele. Lá vem Davi com a arca adentrando na cidade e ela olhando para a sacada e vendo assim, olha, parece um bêbado. E acredito eu, vamos conjecturar aqui. Lá vem Davi ao encontro dela, que a Bíblia diz que ela estava olhando de longe. E a Bíblia diz que eles tiveram uma conversa íntima. Então, ele foi até ela. Não é uma lógica? Ele foi até ela. Ele chegou até ela e ela foi e disse assim, por acaso tu tá vestido como qualquer plebeu? Olha as tuas vestes, parece qualquer pessoa, dançando, feito um vagabundo, dançando de qualquer jeito, né? E Davi, automaticamente, Davi diz, olha, eu não estou fazendo isso para você. Eu estou me alegrando na presença de Deus e vou continuar me alegrando na presença de Deus. Você queira ou não queira. E a Bíblia diz que depois disso, Mical não teve mais filhos. Então, a atitude de Mical pesou. Mical foi afrontada na sua vaidade, no seu ego, e agiu por emoção e prejudicou lá na frente. Prejudicou a vida dela. Né? Isso também deixa de exemplo para os meninos, entendeu? Se você tiver uma vitória, leve sua esposa para ter uma vitória com você, para chegar os dois comemorando junto. Porque os dois são um. Colocando uma aplicação prática aqui, né? Não falando de Davi em si, mas falando dos homens em geral, né? As suas vitórias, as suas conquistas, as suas pelejas, se é com ela, então as suas vitórias, as suas conquistas também são com a sua esposa, e a comemoração também é com ela. Então dá a entender que Mical ela não vigiou, né? De forma nenhuma. Não vigiou, assim como também muitas esposas de pregadores, de obreiros, de pastoras também. Muitas das vezes ela não vigia, né, nas suas palavras, né? Porque a mulher ela tem que entender o chamado do esposo. Primeiro o chamado é do esposo, depois da esposa, é claro, em si, né? Todo mundo é sabedor disso. E às vezes o esposo tem um chamado de pastorear, tem um chamado de tomar a frente de uma congregação, e a primeira palavra que vem no lábio da esposa é, se chamar você, eu não vou, vai só, né? Se o pastor mandar você ir para o campo, você vá só, que eu não vou, né? Que nem nós temos visto muitos pastores, né, sofrer no seu ministério pastoral, porque muitas vezes as mulheres ela não têm a sensibilidade de aceitar o chamado do seu esposo, né? Então a gente vê assim como o Mical, a falta da vigilância, né? Porque acima de tudo, a mulher tem que entender o chamado do seu esposo, né? E a gente vê, que já aconteceu muito, né, no nossa jornada espiritual, que muitos pastores ficam, vamos dizer assim, estacionados, tem um desejo, mas pela omissão de sua esposa, ele não segue adiante, né? E muitos se deixam se esfriar espiritualmente, muitos se desanimam, né? E não seguem a sua jornada espiritual. E aí, muitas vezes chega-se até mesmo se distanciar do Senhor, e às vezes gera-se um baque, né, no meio da família, gera-se um rompimento, né? Eu chamo-se do ato da fidelidade dentre os dois, né? A falta de que nem a minha irmã falou no começo, a falta da confiança, né? A credibilidade.
É certo que muitos, né, tem os seus tombamentos, muitos erram, né? Muito homem peca, os homens também muito é falho, né? Então a mulher ela tem que ter a sensibilidade de reconhecer o chamado do seu esposo no ministério pastoral, né? Então é isso. Que Deus possa abençoar a minha irmã, que Deus possa abençoar o seu ministério, que Deus possa dar continuidade a esta garra, este ânimo que Deus tem proposto no seu coração para tomar a frente de uma escola bíblica dominical. Eu sei que não é fácil, né? É difícil, às vezes dá um desânimo, às vezes você pensa em dizer, não, chegar em novembro, eu vou entregar o cargo, não quero mais saber de escola bíblica dominical. Mas quando o pastor chega, olha para você, você olha para o pastor, não tem ninguém, aí você diz, não tomar a frente mesmo, porque só tem nós mesmos. Então é assim, irmão. Que Deus, eu tenho certeza que Deus ele vai nos dar graça. Essa é a minha oração, para que a EBD, no mês de setembro, e assim sucessivamente, no mês de outubro, chegando em dezembro, ela chega e dá uma alavancada boa e os irmãos tomem a coragem de tomar a frente. Eu tenho isso comigo, viu, irmã? Eu tenho isso comigo, irmã Juscelia, que os líderes, isso não só para professor de escola bíblica dominical, não só para obreiro, mas eu tenho isso comigo. Os obreiros têm que ser os primeiros a segurar esse barco. Porque se o obreiro, né, e se o dirigente não apoiar, se o dirigente não investir numa escola bíblica dominical, a igreja ela se torna uma igreja raquítica, uma igreja que não tem um conhecimento básico, né? Nós temos, por exemplo, os irmãos que se encontravam na cidade de Berea, né? Os ditos bereanos, né? Os bereanos eram os mais letrados ali da cidade da Ásia Menor, que eles tinham o conhecimento, tinham a prática e a teoria, né? Eu sempre costumo dizer nas minhas lives que eu ministro, que os irmãos de Berea traziam consigo um papel e uma caneta, né? E ai do pastor, do pregador que dissesse algo que não tivesse na Bíblia, eles tinham autoridade, autonomia de chegar e dizer, não, isso não está correto. A Bíblia diz desse jeito. Então, que nós, como professores de escola bíblica dominical, possamos, eu digo assim, eu não digo você, né? Mas tem muitos professores que não buscam subsídio, não buscam estudar o conteúdo da lição. Eu tenho observado muito que muitos professores só pegam a revista no dia de dar a escola bíblica dominical, o conselho do irmão Gleiciano e da EBD em Foco, irmão. Busque estudar a lição. Aí você pode dizer, não, mas a lição é fácil. Não é fácil. Que diga aí a nossa amada irmã Juscelia, não é fácil. Que diga o presbítero Gleidson, não é fácil. Quem está à frente de uma escola bíblica dominical. É uma responsabilidade você lecionar, você ministrar a palavra. Então eu digo para os meus amados irmãos, irmão, busque subsídio, não se foque só na revista. Busque subsídio, vá buscar a Bíblia Sagrada, vá buscar no dicionário, vá buscar estudo, dobre o seu joelho, irmão. Quer fazer uma escola bíblica boa, irmão? Dê capim verde para as ovelhas. Não dê comida enlatada, não, irmão, porque comida enlatada infarta, né? Comida enlatada deixa a pessoa não querer mais ir para a escola bíblica dominical. Então, irmão, conselho do irmão Gleiciano, né? Os irmãos que têm chamado para ministrar uma escola bíblica dominical, seja um professor dinâmico, não só em falar, irmão, aprenda a ouvir, que às vezes você tem um aluno que tem uma mensagem que você, rapaz, eu passei por ela e não percebi o irmão aí, rapaz, então, o conselho do irmão Gleiciano, recebe se quiser, claro, não é obrigado, mas todo bom professor de escola bíblica dominical, ele traz consigo a sua revista, a sua Bíblia e, acima de tudo, o seu rascunho, chamado de esboço, para que você possa dar uma excelente aula. E, acima de tudo, irmão, saber administrar o tempo. Saber administrar o tempo para que não seja uma aula enfadonha, uma aula cansativa
e que você venha perder alunos na escola bíblica dominical. Tá certo? Quero eu, irmã, Juscelia, agradecer a minha amada irmã, tá certo? Pelo este tempo que minha irmã tirou para estar conosco aqui na EBD em Foco. Eu tenho certeza, né? Essa é a nossa oração, que no mês de setembro nós estaremos novamente, juntamente com a irmã, ministrando a EBD aqui na nossa live EBD em Foco, tá certo? Eu queria pedir à minha amada irmã que desse aí as suas considerações finais em o nome de Jesus. Amém. Nós, professores, só afirmando o que o irmão tem dito, nós também aprendemos, né? E nós estamos aptos também a ouvir de você, né? Deixe, quando você chegar na escola bíblica, faça uma leitura em casa, né? E anote alguma questão que você tenha visto, que tenha chamado a sua atenção, para você interagir lá conosco, para você, a cada escola bíblica, você sair cheio, sair aprendendo algo novo, uma coisa nova. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e eu espero ter contribuído, irmãos, eu espero ter sido canal, com né, certeza, de bênção para a vida daqueles que estavam ouvindo. Louvar a Deus pela vida do meu esposo, que é um encorajador, né, nessa peleja, que é difícil para a gente trabalhar, estudar, ser mãe, porque a gente tem que estudar. É como o irmão disse mesmo, a gente não precisa, a gente não pode ir com qualquer coisa. Eu tenho batido nisso. Não é qualquer coisa que a gente vai dar, a gente tem que buscar o melhor, né, para dar, para passar, porque a responsabilidade está conosco e é algo que pesa nas nossas costas, né? É algo que o Senhor tem confiado para a gente. E ai de nós, né, se reter esse dom, se reter isso que o Senhor tem nos dado, né, na vida daquelas pessoas que nos rodeiam, que a nossa vida seja bênção para todas aquelas pessoas que estejam do nosso lado. Meu esposo me encoraja bastante nos momentos que eu fico, como o irmão falou, né? Chega novembro, a gente diz, não, vou entregar isso, eu estou cansada, eu não consigo mais estudar e tudo, e dar conta de tudo. Né? Ele é quem diz, vai, aguenta, estamos aí, estamos juntos. Então, é isso, eu louvo a Deus, né, pela vida do Luan, que me ajudou por 2 anos ali na Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus Missionária Casa do Oleiro, né? E eu espero que esse próximo mês a gente entre com tudo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a minha amada irmã. Pedir aqui permissão para minha amada irmã colocar esse vídeo no YouTube. Amém. Nós temos um canal, irmão, no YouTube, tá? Gleiciano Rodrigues, EBD em Foco, tá? Eu sempre costumo dizer para você não se inscrever, para você não curtir, senão o Espírito Santo de Deus não lhe orientar, não lhe der esse posicionamento, tá? Porque a EBD em Foco, ela é um projeto sem fins lucrativos, tá? Ele é independente, e se você curtir, se inscrever lá no canal, eu tenho certeza que a recompensa ela vem do Senhor, né? Nosso foco, irmão, é para que o nome de Jesus, o evangelho, propague-se a mais distante possível que for, tá certo? Lembrando aqui aos amados irmãos, né, até a nossa amada irmã que possa conhecer o superintendente lá da casa missionária, né, Casa do Oleiro, para nós fazermos um intercâmbio, né, fazermos um intercâmbio de professores e de superintendentes, para nós sentarmos, conversarmos, tomarmos um café, bater um bom papo, para que nós possamos fazer crescer a escola bíblica dominical, né? Às vezes a minha irmã tem uma ideia, né? Eu tenho uma ideia, né? Se programar para nós se sentarmos um dia, né? Para trocarmos ideias, né? Para como é que pode ajudar uns aos outros, né? Porque às vezes, vamos dar aqui um exemplo aqui, tem igrejas que não tem professor, tem igrejas que não têm assim, uma estrutura para formar uma escola bíblica dominical, né? E às vezes nós podem fazer esse intercâmbio e dizer assim, presbítero Gleidson, dá para o meu irmão ir dar uma aula lá na colônia, né? Dá para o meu irmão ir dar uma aula lá no Templo Central, ou vice-versa, aonde tiver uma necessidade, né? Até mesmo dar palestra, né, sobre escola bíblica dominical, porque muitos irmãos têm nos procurado
e tem dito assim, não, irmão Gleiciano, quando começar o 4º trimestre, nós vamos começar com força, nós queremos lhe chamar para que o irmão possa dar a abertura, né, da Escola Bíblica Dominical. Então, eu não quero, irmã, ficar só para mim, entendeu? Eu posso ligar para minha irmã e dizer, minha irmã Juscelia, dá para minha irmã dar uma palestra lá na igreja do pastor fulano, do pastor ciclano fulano de tal, né, para que os irmãos possam ver que a Escola Bíblica Dominical, ela existe, a Escola Bíblica Dominical, ela é uma faculdade, né, que leva o obreiro ao seu crescimento espiritual. Então, esse é o nosso foco, tá certo? Quero agradecer a sua pessoa, a pessoa do seu digníssimo esposo, presbítero Gleison, que Deus possa abençoar esse casal, amém? E que a minha irmã seja recompensada, não por mim, tá certo? Porque de mim não tenho nada, mas que a recompensa, ela possa vir do Senhor, tá certo? Pela minha irmã ter tirado esse tempo para estar conosco aqui na EBD em Foco, tá? Que Deus possa abençoar a minha amada irmã. Manda um abraço aí para o presbítero Gleidson. E logo mais estaremos entrando em contato com meus amados irmãos, se caso meus irmãos desejarem, né? E se for do agrado dos meus amados irmãos, incluir os meus amados irmãos no mês de setembro para mais uma aula, né, da EBD em Foco, que eu creio que a nossa lição agora vai falar sobre o nosso patriarca Jó. Então fica mais fácil ter um conteúdo em mão, né, e nós podemos trabalhar assim melhor na leitura, né, na lição da EBD, tá certo? Que Deus abençoe a minha amada irmã. Fica na paz, os meus amados irmãos que estiveram online com a gente aqui na live do irmão Gleiciano Rodrigues. Peço para os irmãos, se os meus amados irmãos achar por bem fazer a divulgação desse projeto, os irmãos compartilhem, né? Curta, e aí vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida em nome de Jesus. Eu costumo dizer, seja você um propagador do Evangelho, seja você um canal de Deus aqui na terra, tá? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Irmã Juscelia, que Deus te abençoe. Fica na paz, os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Obrigado.